Nos primórdios da existência, quando o universo ainda era jovem, Deus, o Todo-Poderoso Criador de tudo, sentiu o desejo de dar vida ao vasto céu que se estendia diante dele. Com esse propósito grandioso, surgiram os anjos, entidades sublimes que habitaram os domínios celestes e desempenharam papéis essenciais na teia cósmica. No centro desse conjunto de divindades celestiais, brilhava um ser de beleza transcendental, um anjo cujo esplendor rivalizava com a própria luz divina. Lúcifer, uma entidade extraordinariamente bela e dotada de uma luminosidade que superava as estrelas. O significado intrínseco de seu nome, portador da luz, antecipava a grandeza de sua essência. Lúcifer se destacava não apenas por sua beleza deslumbrante, mas também por sua curiosidade insaciável e vontade inquebrantável entre todos os seres celestiais. Seu papel nos eventos cósmicos estava destinado a ultrapassar os limites do imaginável, lançando uma sombra que ecoaria através dos tempos infindáveis da eternidade. O cenário estava pronto para uma narrativa épica, onde luz e sombras dançariam em um complexo balé celestial. A fama de Lúcifer nos céus crescia constantemente, graças à sua inteligência brilhante e beleza incomparável. Ele ocupava uma posição de destaque nos céus, cumprindo suas tarefas com dedicação a Deus. No entanto, a exuberante beleza e sabedoria dele começaram a incutir em seu ser um sentimento de orgulho, dando origem a um desejo insaciável de mais poder. A reputação de Lúcifer como conselheiro distinto e ícone celestial de beleza logo foi obscurecida pela sombra de uma ambição desmedida. A crescente aclamação e prestígio concedidos a Lúcifer distorceram seu ego, levando-o a se ver como uma entidade de importância singular. O orgulho exacerbado se combinou com a cobiça pelo poder, impulsionando-o a almejar posições mais altas nas camadas celestiais. Em seu íntimo, começou a surgir uma reflexão ambivalente, questionando se seu papel como servo devoto de Deus ainda era suficiente. A deslealdade, sorrateiramente, começou a se infiltrar em seu coração, obscurecendo a pureza de sua devoção. Esse conflito interno, enraizado na sua ambição desmedida, estava prestes a desencadear uma rebelião nos céus. Os fundamentos da lealdade divina estavam prestes a ser testados, projetando sombras cujas repercussões ecoariam por toda a eternidade. Lúcifer, envolto em sua própria grandiosidade, começou a questionar as intenções de Deus. A semente da discórdia germinou, alimentada pelo desejo de igualdade e reconhecimento máximo. Ele passou a articular pensamentos rebeldes, compartilhando suas dúvidas com outros seres celestiais que começaram a se sentir seduzidos por sua retórica provocativa. Os corredores celestiais sussurravam com conspirações enquanto Lúcifer, agora não apenas o portador da luz, mas também o portador da discórdia, reunia seguidores. Seu carisma e persuasão eram poderosos, atraindo uma facção crescente de anjos que ansiavam por uma mudança nos equilíbrios celestiais. Em uma assembleia celestial, Lúcifer ergueu sua voz, desafiando abertamente a ordem estabelecida por Deus. Ele questionou a justiça de um sistema que oprimia a individualidade em prol de uma harmonia supostamente divina. As palavras dele eram como flechas flamejantes, perfurando os corações dos que estavam presentes. A fala rebelde de Lúcifer ecoou pelos domínios celestes, provocando um murmúrio crescente entre os anjos. O céu, que antes ressoava com a harmonia celestial, agora vibrava com a tensão de uma revolta iminente. Deus, onisciente, percebeu a rebelião que estava sendo planejada, mas em sua infinita sabedoria, ofereceu uma última chance a Lúcifer para se arrepender e voltar à sua posição de servo leal. Mas o orgulho do portador da discórdia havia se transformado em uma chama ardente, desafiadora e destemida. A guerra nos céus estava prestes a começar, uma batalha que transcenderia o espaço e o tempo, moldando o destino do universo. O balé celestial se transformaria em uma dança caótica entre luz e sombras, onde a lealdade, a rebelião e as consequências eternas se entrelaçariam em uma narrativa épica ainda por se desdobrar. As multidões celestiais se dividiram em dois campos opostos, cada qual carregando consigo a promessa de uma verdadeira revolução nos céus. O brilho das estrelas testemunhou a ascensão de um exército liderado por Lúcifer, agora envolto em uma aura de desafio e determinação. À sua volta, anjos que antes flutuavam em uníssono, agora se alinhavam, prontos para desafiar a ordem divina. Do outro lado, um exército celestial liderado pelo arcanjo Miguel
permanecia fiel ao Criador, determinado a preservar a harmonia que reinava desde tempos imemoriais. Arcanjos, serafins e anjos leais se ergueram em defesa da divindade, portando a luz da pureza em seus corações. O choque entre essas forças titânicas sacudiu os alicerces do universo. Raios celestiais se misturavam, formando padrões épicos no firmamento, enquanto as estrelas tremiam diante do confronto celestial. As trombetas dos anjos ecoavam, anunciando uma batalha cujas consequências reverberariam por toda a eternidade. Lúcifer, com suas asas de luz eclipsante, liderava a carga contra as hostes divinas. O som das espadas celestiais colidindo enchia o ar, acompanhado pelo clamor dos anjos em conflito. Deus, em sua majestade, observava com tristeza a rebelião de um filho tão amado, mas sua justiça não vacilava. A guerra celestial se estendeu por eras, onde o tempo se contorcia em meio ao tumulto das batalhas. No ápice da luta, Lúcifer e seus seguidores foram finalmente derrotados. Com a derrota de Lúcifer e seus seguidores, uma aura de tristeza envolveu os céus. Então Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu não extinguir completamente a luz que ainda restava em Lúcifer. Em vez disso, ele criou um reino distante, nas profundezas do cosmos, onde a luz divina mal penetrava. Este reino tornou-se o inferno, um lugar de exílio para os rebeldes celestes. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foste lançado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, farei-me semelhante ao Altíssimo. Contudo, você será levado para o inferno, para o mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 e 15. Ao serem banidos para o inferno, Lúcifer e seus exércitos viram suas asas luminosas transformarem-se em sombras escuras, perdendo a resplandecência que antes possuíam. O brilho em seus olhos, outrora cheios de luz, foi substituído por uma chama sombria e inextinguível. Ao ser identificado como adversário de Deus, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, um termo que significa acusador ou adversário. Essa metamorfose de uma figura celestial radiante para uma entidade associada ao mal é emblemática da queda espiritual e do afastamento da luz divina, dando origem à figura de Satanás, o diabo que na tradição cristã representa a personificação do mal e da tentação. A paisagem do inferno era desoladora, com cavernas ardentes, rios de lava e uma atmosfera pesada de desespero. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, ainda repleto de orgulho ferido, jurou não se curvar à sua nova condição. Ele ergueu seu trono nas profundezas do abismo, decidido a reivindicar seu próprio domínio sobre as almas perdidas. A saga do Senhor das Sombras no inferno estava apenas começando. Nas profundezas do inferno, Satanás, assumindo o título de Senhor das Trevas, reina com autoridade sobre os reinos do submundo. Seu trono, envolto em chamas eternas, testemunha sua soberania sobre as legiões caídas que se curvam à sua vontade. As paredes infernais ecoam com suspiros de almas perdidas, e os rios de fogo ardem sob a liderança inabalável do outrora portador da luz. Após a rebelião celestial, Satanás consolida seu reino com astúcia e engenho. As criaturas sombrias e os demônios que povoam o inferno tornam-se peças em seu intricado jogo de poder. Sob seu comando, o inferno é um reino de tormento, mas também de sutil barganha e estratégias sinistras. Observando os filhos de Adão e Eva, percebeu uma oportunidade de tecer sua influência na trama da existência humana. Ele sussurrava tentações aos ouvidos dos mortais, instigando a busca desenfreada pelo poder, a rebelião contra as leis divinas e a tentação constante por conhecimento proibido e prazeres da carne. O Senhor das Trevas encontrou uma simbiose perfeita com a natureza humana, onde os anseios por liberdade, muitas vezes, se confundiam com uma ambição desmedida. Nem mesmo o próprio Jesus Cristo ficou livre das propostas tentadoras do anjo caído. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães." Mateus 4, 11. Cada vez mais, Satanás se fazia presente na história da humanidade. Enquanto ele influenciava reis e líderes, inspirando guerras e traições,
Deus continuava a enviar mensageiros celestiais para guiar os filhos da terra de volta ao caminho da luz. Anjos e demônios, em constante conflito, tornaram-se figuras mitológicas nas narrativas humanas, representando a eterna luta celestial entre o divino e o sombrio. Enquanto os séculos passavam, a interação entre Lúcifer, a humanidade e os céus continuava a moldar o destino do universo. A dança cósmica, agora entrelaçando os fios dos anjos caídos e a jornada humana, prometia uma história ainda mais complexa e imprevisível nos capítulos por vir. Entretanto, segundo as antigas profecias, chegará o dia da prestação de contas. Nesse período, as hostes celestiais, acompanhadas por arcanjos e querubins sob a liderança do Todo-Poderoso, descerão para julgar as entidades caídas. Satanás, sabendo das profecias, observa o horizonte com olhos ardentes, seu coração cheio de uma mistura intrincada de desafio e, possivelmente, uma sombra de arrependimento. A data precisa desta batalha profetizada permanece oculta, guardada nos segredos celestiais. Contudo, nos corações das criaturas infernais, a expectativa paira como uma névoa densa. À medida que o tempo avança implacavelmente, o submundo se prepara para o dia em que terá que enfrentar a luz celestial e a justiça divina. É importante notar que os nomes Lúcifer e Satanás podem causar confusão, pois têm interpretações diversas ao longo da história. Enquanto Lúcifer está associado à rebelião celestial, Satanás é frequentemente entendido como o adversário de Deus. Essa ambiguidade, derivada de diferentes termos usados nas Escrituras para descrever a mesma entidade caída, destaca como as interpretações moldam nossa compreensão desses conceitos ao longo do tempo. Independentemente do nome, a narrativa central permanece consistente, um ser celestial que se rebelou contra Deus e se tornou símbolo do mal. O destino inescapável se aproxima, lançando tormentos sobre aqueles que se atreveram a desafiar o poder supremo, e a condenação final se desenha no horizonte, implacável e iminente. Ao passo que chegamos ao fim dessa história fascinante, convido você a refletir sobre as lições presentes na trajetória de Lúcifer. O custo da ambição descontrolada e do orgulho se mostra como sombras que podem obscurecer nosso próprio caminho. A você, muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Mas, e você? Qual decisão vai tomar quando precisar decidir entre a luz e as trevas?